Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 941 blogs diários e minguando até 349 dias, 13 de julho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peçam a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 941 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, parte 3. Eu estou iniciando essa parte do título. Vou fazer 7 partições com esse título, Armagedon Batalha Final. Eu estou na terceira parte do subtítulo. E todos os outros são subtítulo que eu acrescento no título, certo? Faz esse trabalho de conscientização pela numerologia para você dar um trabalho de conscientização de uma forma continuada. Faça isso e faça por você mesmo e deixa de ser essa vítima social. Então, vou fazer 7 partições com 70 blogs com esse título, né? 7 partes desse título com 70 blogs cada um, né? Esta é a parte 3, essa parte 3 do título com o primeiro blog, o primeiro subtítulo que está sendo produzido hoje. Esse é o primeiro título. Esse novo subtítulo vai explicar Armagedon, vai explicar armazenamento de dados, né? Armagedon é o título. O subtítulo vai ser Armagedon, o subtítulo vai ser armazenamento de dados construindo um cenário, certo? Então esse é o subtítulo, esse é o primeiro blog deste subtítulo, armazenamento de dados construindo o cenário, né? Faz esse trabalho de conscientização. O título, ele especifica a numerologia do título e do subtítulo, faz trabalho de conscientização pelo título, lá tem a numerologia para vocês dar um trabalho de conscientização para conscientização de uma forma continuada. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Na formação 3x4, eu gravo 3 blogs diários e faço leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse, por exemplo, é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu sempre deixo ele especificado nos 2 últimos blogs, certo? Esse é o terceiro que vai fazer a leitura corrida. Os 2 últimos eu coloco ele especificado na descrição do vídeo para vocês dar um trabalho de conscientização, certo? Pela leitura corrida. Acrescento mais a playlist da YouTube Music, playlist melhor das melhores. Então este é o meu subtítulo, né? Um blog antes, um blog depois, abertura do título. Se você quer saber como é que começou a abertura do Armagedon, Batalha Final, pode ver todas as minhas descrições, está especificado essa abertura. Faz o trabalho de conscientização pela abertura e dá o processo de conscientização, é muito importante. Não tire conclusões precipitadas sem antes ver o que está sendo dito dentro do blog diário. Faça isso e faça por você mesmo. Então, abertura do título, abertura do subtítulo, igualmente eu deixo ele especificado. Se você quer voltar no subtítulo, vai ficar abertura, uma referência do subtítulo, certo? E a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, playlist da YouTube Music, que é a playlist melhor das melhores. Essa é a minha descrição. Dedique o seu tempo a estar aprendendo isso, faça isso e faça por você mesmo e deixa de ser essa vítima social. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático,
Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por você mesmo e deixe de ser essa vítima social. E para isso eu indico as duas melhores playlists da internet. O Diabo Assediou em Mim, mas essa playlist melhor das melhores. O Diabo Assediou em Mim, ele vai dar a ideia para você fortalecer o seu corpo expressivo, você fazer o processo de fortalecer ele para você estar bem dentro da sociedade, poder acrescentar ou, né, produtividade de objetividade, qualquer coisa, certo? Faz esse trabalho de conscientização entendendo que é tudo separado. Você ama a pessoa, é diferente de você fazer o trabalho de comercialização sobre aquilo que tem dentro da sociedade, produtividade, tudo isso é bem separado, certo? Entenda isso, a sua vida ela tem uma abundância de graça, porque Deus dá para você de graça e você acrescenta isso de graça para as pessoas. A questão de coisas, produtividade, são coisas comerciais que tem dentro da sociedade. Eu estou relacionando ele como fruto, mas ele não é fruto. São coisas que a gente faz com as nossas mãos de obra e nós vamos produzindo isso, certo? O fruto mesmo são aquilo que faz parte da nossa vida, do nosso interior, aonde que nós temos uma consciência interior e transparecemos isso ao nosso corpo expressivo, damos isso ao nosso corpo expressivo. Ou seja, tem as duas formas de fortalecer o seu corpo expressivo, pelo o fruto diretamente, aquilo que é interior, uma consciência interior, e pela aquela forma de você estar produtivo, ser uma pessoa trabalhadora, colocar esse corpo preguiçoso para trabalhar. Então, essas duas playlists, o Diabo Assediou em Mim para fortalecer seu corpo expressivo, mais essa playlist, melhor das melhores, representando aí a evolução do blog diário. Faça esse trabalho de conscientização com essas duas playlists, muitíssimo interessante. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo, e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois. Poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinados no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Estou fazendo uma percepção, né? Estou muito empolgado com essa abertura deste subtítulo, Armagedon, armazenamento de dados, construindo um cenário. Esse subtítulo vai ficar muito interessante. Acompanhe. Hoje eu estou bastante leve, sabe? Estava de folga, eu coloquei meu relógio para despertar ali, de uma hora de cochilo, né? Não dormo muito, mas uma hora de cochilo para ficar leve, com esse corpo leve, para a gente ficar bem exposto dentro deste blog diário. Eu fiz esse repouso aí, muito interessante, às vezes, né? Para não ficar com uma expressão fadigada, com a respiração mais fumegante. Então, hoje é um dia bom, né? Para a gente começar a fazer a abertura desse título, fazer revisão de várias coisas, ok? Entenda isso. Eu vou fazer duas reflexões, né, para abrir esse blog, depois eu vou fazer a abertura, eu vou fazer duas reflexões, depois eu vou abrir a abertura por completo, certo? Mas aqui a abertura ainda não vai ser a abertura desse subtítulo, eu vou fazer duas reflexões. Vamos lá para a primeira reflexão, certo? Vou relacionar duas músicas para fazer o plano de fundo, só não vou colocar no fundo do vídeo por causa da política privada do YouTube, e que tem a sua competência e que defende o direito autorais dos usuários. Sendo isto bom por causa da forma de frutificar de cada corpo em específico.
isto é, evolução e direito de evoluir independentemente de uma sociedade correta. A primeira música é Daqui para Sempre, é uma música sertaneja e que é de grande contribuição da forma de unificação. E como há muito dela, saíram da posição de vítima para dar ideia e defender o direito e a liberdade de frutificar e independente de um marido, e que é totalmente machista e arrogante. Sem saber tratar uma mulher, este marido mata e possui estas mulheres por pensar que é dono de alguém. Para este blog em específico, vocês não viram o blog anterior, é essa música que eu estou relacionando o fundo do outro blog que eu produzi. Vou fazer esses dois praticamente agarrados um do outro por causa da abertura, por causa da leitura corrida que eu vou fazer tudo neste blog diário, fazer essa conexão com uma coisa e outra, com o subtítulo Valor Absoluto e com esse subtítulo Armazenamento de Dados, Construindo o Cenário, fazer essas duas mediações. Né? E para este em específico, eu vou relacionar, para este blog em específico, eu vou relacionar a música Rise Slow, né? Uma música que eu achei nas mídias muitíssimo interessante, a letra dela está muito presente, ficou muito presente na minha consciência, a letra dela ficou muito bom, certo? O ritmo muito bom, vale a pena vocês colocar ele no plano de fundo desse vídeos, né? Para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização, deixe os seus corpos flexionados, fica leve, tranquilo, sabe? Tranquilo que vocês têm que ficar leve para vocês entender, sabe? Sem crise, sem nada, certo? Faz esse trabalho. E já, né? E já que eu não posso fazer plano de fundo, vou relacionar a música Rise Slow, né, para esse. E já que eu não posso fazer o plano de fundo, vou deixar na descrição do vídeo, né? Do vídeo, né? Neste vídeo e no outro vídeo também, né? O vídeo antes, vou relacionar ele na descrição do vídeo, certo? Isso eu posso fazer, né? Antes, antes deste e depois desse, né? E para o YouTube, eu sugiro que reprograma, né, a sua plataforma para que a música roda em segundo plano. Isto preserva o direito e a privacidade dos usuários e das mesmas formas, ok? Então, o YouTube tem muito bom, sabe? Eu gosto muito disso, privacidade, né? Direito autorais e privacidade. Já imagina se você fosse tudo que você pegasse, hoje tem muito isso ainda. As pessoas vai lá na mídia, pega um vídeo de alguém e começa a postar em cima disso, da ideia de outra pessoa. Isso não é liberdade de expressão, é você tirar o direito do outro, dar opinião acima do que a pessoa está frutificando. Não é, isso é confusão pura, certo? Você pode fazer isso, fazer uma discussão e chamar a pessoa no podcast presencial, conversar com a pessoa frente a frente, dividir as opiniões juntos, certo? Mas às vezes é muito baixo, as pessoas querem se promover, muitas das vezes com a mídia dos outros, com a ideia dos outros. Isso é muito ruim, ganha grande complexidade. Então está aí a tecnologia bem presente, bem dividida. Por mais que nós não temos uma sociedade correta, nós temos essa forma aí que é grandiosíssima para defender os nossos direitos, né, de você estar produzindo coisa, liberdade de expressão, tudo isso faz parte da nossa realidade hoje, certo? Por mais que as pessoas estão confusas aí, não respeitam isso, isso é muito bom, isso é muito correto. Então, a YouTube ela pode pegar essa ideia, né, reprogramar essa plataforma e colocar uma música para rodar em segundo plano, colocar ali, né, existe possibilidade dela estar fazendo isso para rodar, né? Porque a gente não pode colocar isso dentro do nosso conteúdo, mas às vezes a gente quer especificar pessoas, arte boa, que foi muitas coisas produtivas dentro da sociedade para a unificação. Às vezes a gente tem que relacionar com boas intenções, mas a gente não consegue, mesmo porque é muito interessante você defender os direitos autorais e ter que pedir liberdade à pessoa para ela estar fazendo, para liberar esse conteúdo, para a gente trabalhar junto, qualquer coisa. Existe essa possibilidade, mas eu também não tenho contato com outras pessoas, eu estou bem limitado nesse meu espaço, isso é muito grande. Então, eu quero fazer uma recapitulação aqui, olha, sobre a música sertaneja, né? Eu quero dar uma ênfase. Eu escolhi essa música, a primeira música do blog antes, que eu vou especificar essas duas músicas antes e essa também,
nesse blog, e no blog antes, e nesse blog eu vou especificar essas duas músicas, né? Daqui para Sempre, uma música sertanejo que é que é grande contribuição, né, da forma de unificação, né? Eu estou me redimindo muitas das vezes com essas mulheres, né, que veem expressando livremente aí, né, saindo de uma postura de vítima, né, ajudando a unificar, deixando as suas falas, as suas expressões, as suas opiniões. Isso contribui muito, sabe? Você sair de uma posição de vítima e estar expressando, ajudando de alguma forma, muito bom, né? Sabe? Essa música, ela representa muito isso, Daqui para Sempre, né? Muito interessante, certo? Essa música sertaneja muito grande, de grande contribuição para a unificação de como muitos, né, como muitos saíram da posição de vítima para dar ideia e defender o direito e a liberdade de frutificar independentemente de um marido, né? Aquele marido, às vezes, arrogante, estúpido, que oprime a sua esposa dentro de casa, é muito ruim, sabe? Às vezes, essas complexidades da Guerra Fria é tanto para o homem como para a mulher, que a mulher ela se torna mais vítima dessa situação. Entenda isso. Por que ela se torna mais vítima? Porque ela usa muito essa sensibilidade do seu corpo emocional, certo? E o homem, ele aproveita disso, certo? Não estou falando de força bruta, de fraqueza bruta, apesar que isso também está presente, mas a mulher, ela tem essa delicadeza, essa fragilidade, certo? Entenda isso. E ela, quando ela sai dessa posição de vítima, para expressar a sua opinião dentro da sociedade, fica muito interessante, sabe? As pessoas ficam livres com a expressão livre, fica muito, muito interessante. É a liberdade de expressão, né? E tudo isso contribui muito para a unificação, representando aí todas as mulheres, né, que foi vítima de uma situação, quer buscar suas independências, suas liberdades de se expressar, suas opiniões, por certo? Porque se o marido estiver dentro de um relacionamento só colocando a ideia dele, vai sufocar essa esposa vai ficar muito ruim, certo? Entenda esse trabalho, muito interessante para deixar a opinião, né, no sertanejo, com as músicas que foi colocado dentro desse blog diário, muito interessante, é uma daquela que né, eu ouço sempre quando eu vou para o meu trabalho, praticamente eu ouço bem o dia inteiro, essa e a outra que eu estou ouvindo. Sempre quando eu ouço uma música que tem um ritmo bom, que tem uma letra boa, eu fico nele até eu sair daquele ambiente, sabe? Para mim, ficar memorizando, deixar meu corpo flexionado para aquilo que eu estou raciocinando, para aquilo que eu estou fazendo mediação sobre aquilo que tem dentro da sociedade e sobre aquilo que a Bíblia é significativo, deixando isso tudo bem interagido em nossas consciências. Essa é a primeira reflexão, muito bom, faz essa percepção. Vamos agora para a segunda reflexão para essa abertura. A segunda reflexão vai explicar, olha, e neste tempo eu vi um passageiro arrogante e vi que ele estava contando um dinheiro em suas mãos, não tinha ciência no que poderia acrescentar socialmente. E pensei no meu íntimo, o que é desta esposa a mulher deste marido, né? O, o que é desta esposa, mulher deste marido? E como é tão inútil, como pode um marido que não acrescenta nada para a sua esposa? E pensei com o meu corpo, quem precisa de um marido assim? Melhor mesmo é ir no mercado de sex shop e comprar um consolo para que sua dependência não seja também a sua desgraça. E quanto à humildade do marido, é negar a sua realidade e continuar com a arrogância, com a ignorância, pois este mesmo tem o consolo próprio, a sua arrogância. Enquanto eu falei assim, ouvi uma voz: Você influencia corpo a ter um consolo? E falei com o meu corpo: O objeto bem usado é mais eficiente do que o corpo mal relacionado. Além do mais, o que se diz na expressão: Basta o mal, o seu próprio mal? As coisas boas não se envergonha e não se esconde, pois isto é parte da natureza humana. Agora o mal, ele se esconde e se envergonha, pois não é da natureza humana. A felicidade só pode ser coisa natural. O sexo é a natureza de Deus e que hoje é apenas comércio.
E não é isto um comércio? Basta o bem para o seu próprio bem e o mal para o seu próprio mal. Vocês entendem que todas as coisas de Deus é transparecida, é natureza, é natural, é tudo coisas natural. E por que que a gente fica querendo esconder as coisas das pessoas? Porque a gente quer, eh a gente quer tirar vantagem naquilo que não é da natureza de Deus. E quando a gente quer tirar vantagem, a gente esconde algo, coisas importantes. Hoje, as pessoas escondem tudo para quê? Para tirar vantagem das pessoas. A felicidade é uma coisa natural. Quando você entender que o relacionamento corpo a corpo é a única coisa que motiva o homem a ser feliz e que é da natureza de Deus, que o sexo faz parte da natureza de Deus, ele vai parar de ficar se escondendo do outro, brigando com a pessoa por causa de banheiro, porque, claro, brigando com. Não, se você tem uma pureza, tem uma liberdade de você mostrar isso claramente, você vai entender que tudo isso aqui foi Deus que criou e faz parte da natureza de Deus. Mas hoje nós estamos entregando diretamente aos inimigos para eles comercializar isso aos olhos de um e do outro. E acha que tudo isso é uma coisa natural. Não é uma coisa natural. Basta o seu, quando não é coisa natural, basta o mal pelo seu próprio mal, porque ele se esconde, ele se envergonha, ele se torna arrogante, estúpido, ignorante, desrespeitoso com aquilo que é do direito do outro. Você só tem que entender a liberdade sua é a liberdade do outro. Eu sou livre. Aí você relaciona essa liberdade, e quando você tem essa liberdade, você vai ver que isso é relacionamento. É relacionamento, liberdade, de você estar livre, sem complexidade. Agora, quando eu quero esconder alguma coisa da minha esposa, ou esconder a coisa de alguém, é porque eu estou querendo comercializar algo, eu estou querendo fazer comércio de algo, certo? Existe muita delicadeza, é só uma ideia. Vamos lá então fazer o trabalho, né, de expressão livre, né? A expressão livre vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, por fim, certo? Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura do contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenho dentro da sociedade. Vamos lá para a leitura, para a gente fazer a expressão livre deste blog diário. Eu sou Simeão, eu levantei Emanuel ao alto. A família do meu pai foi o último desta geração. A minha família é a primeira desta geração. Eu vou ter um neto. Todo o reino de Deus passou por minhas mãos. Todo o nascimento marca na minha memória um princípio e o fim, ou o fim e o princípio. Ou seja, o fim é apenas um processo e Deus tem 3 processos: processo da criação, processo da formação, processo da conscientização. Nós estamos no processo da conscientização do corpo. E isto transparece o corpo para frutificar bem para outro corpo. E que, nesta causa, eu particularmente entendo no meu íntimo que, quando o meu relacionamento estiver complexo e o que depender de outro corpo, eu entendo que tudo é plano de Deus. E com isto, eu descanso até mesmo quando tudo estiver contra mim, entendendo que todos os corpos fazem parte do processo da conscientização do corpo. E com isto, eu não me sinto a vítima e nem permito que outro corpo se sinta a vítima por causa do que eu relaciono a este corpo. E isto passa a ser apenas um processo, e podendo ser isto bom ou ruim, ou para mim ou para os corpos que me rodeiam, e sem exceção de coisas, daqui para sempre até o fim dos tempos, 70 vezes 7, eu vou relacionar tudo que vier na minha consciência para que todos os corpos se juntem a mim, ou por bem ou por mal.
Considerando o reino de Deus, eu entendo que aquele que não for por mim é contra mim. Veja se esta estrutura é material ou artificial. O que se explica este cenário? Faça uma percepção. Entenda de si mesmo. É material ou artificial? Faça foi construído com matéria ou com um programa de IA, né? Faça a sua percepção, né? Veja aí o slogan na frente, 70 vezes 7, né? Muito eu construí esse cenário, estou construindo ainda, né? Estou reformulando ele, trabalhando tudo, né? As imagens aqui que está lá atrás, fazendo esses trabalhos. Mais na frente eu vou explicar essa tela do fundo para a gente trabalhar uma forma ideológica para a gente ganharmos conscientização, certo? Então faz esse trabalho de conscientização, faz a percepção, é artificial, foi construído, né, com matéria, foi matéria-prima, faz esse trabalho de conscientização. Vamos lá fazer esse processo de trabalho de expressão livre, que vai ficar muitíssimo interessante. Vamos lá, depois nós vamos fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Relaciona isso na sua consciência, né? Talvez eu acho que eu vou relacionar as duas reflexões, fazendo parte mediana essas duas, certo? Aquelas 2 reflexões que eu dei no princípio não tem nada a ver com o blog diário, mas eu vou fazer a leitura dele, vai ficar perfeito. Eu quero que esse blog fique bem formal, bem explicativo, porque eu estou inspirado a fazer isso, como eu tenho dito, estou descansado, estou bem tranquilo, respiração melhor, eu vou aproveitar esse momento bom, ok? Entenda isso. Vamos lá para a expressão livre. Eu sou Simeão, eu levantei Emanuel ao alto, né? Se vocês não viram, né? Às vezes tem quando eu faço passo ali no fundo, eu estou especificando, né? Mais na frente eu vou falar sobre isso. Eu estou especificando Lucas 2,30, né? Os meus olhos viu a sua salvação. Quando Simeão levantou Emanuel ao alto, ele recitou essa expressão e depois ele pediu, né, para morrer, para ir para o descanso dele, porque ele tinha uma outra missão, né, que ele ia vir para fazer o trabalho do Jesus do relacionamento social, porque ele ia voltar para fazer o trabalho de Jesus do relacionamento social. O que seria esse trabalho do Jesus do relacionamento social? Quem é que iria se responsabilizar? João, né? João é um dos discípulos mais novos de Emanuel. Então, ele morra para dar continuidade no próximo trabalho ali, João fazendo aquele trabalho do Jesus do relacionamento social, certo? Depois que ele põe a mão, né, toca em Emanuel, Simeão morra e levanta João no lugar de Simeão. Faça essa percepção da Bíblia significativa. Lucas 2 faz esse trabalho de conscientização pelo Lucas 2, muito interessante vocês fazerem esse processo de conscientização, ok? Então, ó, eu sou Simeão, eu levantei Emanuel ao alto. A família do meu pai foi o último desta geração. A família do meu pai foi a última desta geração. Aquilo, né? Então, está determinado que a família do meu pai marcou o fim de toda essa geração, certo? Entenda isso. A minha família é a primeira desta geração. A minha família é a primeira dessa geração. Veja, está marcando um fim e está marcando um princípio, né? Fim e o princípio. Quando Emanuel nasceu, né, marcou o fim e um princípio de um Jesus do relacionamento social, qualquer coisa. Depois veio aqui um fim e um princípio, de novo, vai começar o outro princípio. Então, faz essa percepção na sua consciência, né? E então, a minha família é a primeira dessa geração. Eu especifiquei mais na frente, ó, eu vou ter um neto, né? Todo o reino de Deus passou nas minhas mãos. Todo o reino de Deus passou nas minhas mãos. Todo o reino de Deus passou nas minhas mãos. Todo nascimento marca na minha memória um princípio e um fim. Ou um fim e um princípio. Ou seja, o fim é apenas um processo. Todo fim é um processo. As pessoas, quando era mais jovem, você via um monte de profecia que era processo, não era o fim, era um processo. Ainda não será o fim, nada será o fim, nada tem fim, nada tem fim. O fim é apenas um processo, vai depender do que você está relacionando. Você está relacionando o quê?
Está relacionando ao seu espírito? Então você é eterno. Está relacionando ao seu corpo? Você faz parte do tempo. Você está passando pelo tempo. Está relacionando o seu fruto do relacionamento social, daquilo que você manifeste, aquilo que está na sua vista? Então você está, né, frutificando, está acrescentando isso para as pessoas? Está frutificando? Entenda? Então tudo é um processo. Existe várias formas de você entender isso. Vai depender do ponto de vista e do que você está relacionando, o que vai ser o fim, o que vai ser o início, certo? E cada um delas vai ter explicação óbvia, né? Nós somos espíritos, somos eternos. Somos corpo emocional, temos uma passagem pelo tempo e temos essa forma de nós frutificar no tempo, né, com os nossos corpos expressivos, manifestando tudo, as várias infinitas possibilidades. E essa ideia que eu estou dando agora, essa minha fala, são infinitas possibilidades. Certo? À medida das pessoas vai ouvindo, vai interpretando uma coisa e outra, vai observando, vai se escandalizando, vai fazendo aquilo, vai fazer... São infinitas possibilidades, não há exceção, certo? Vai depender daquilo que está desabitado. E o que depender de mim, né, eu fico limpo, né, puro, trazendo ideias, consciência, qualquer coisa que você queira entender, só para você entender. Tudo depende do mentor de corpo habitado para especificar cada possibilidade, certo? E cada ponto de vista daquilo que você queira relacionar. Então, todo nascimento marca, na minha memória, um princípio e um fim ou um princípio, ou seja, o fim é apenas um processo. E Deus tem 3 processos. Deus tem 3 processos. Perfeito. Vamos relacionar esses 3 processos em nossa consciência. O que é de Deus, ponto de vista de Deus. Tem nada de relacionamento de homem, tem nada de homem aqui. Tudo que eu estou falando aqui é de Deus, é de Deus. Não estou falando de homem, é no meu ponto de vista, naquilo que eu estou frutificando, naquilo que eu estou relacionando, naquilo que eu estou me escandalizando, naquilo que eu estou fazendo, aquilo que... Não é nada disso, estou falando de Deus. Deus Espírito, Deus Espírito. Vamos lá, o primeiro processo, né? Deus tem esse primeiro processo, o primeiro processo da criação, né? Deus criou o homem na matéria, pronto, final. Esse é o primeiro processo, Deus criou o homem na matéria. Segundo processo, né? Deus formou o homem, né? Deus formou o homem. Como é que Deus forma o homem nesse segundo processo? Ele inverte os corpos. Então, aí vem o Cristo, né? E até então, o Cristo é limpo, ele é igual ao poder de Deus, ele está purificado, certo? Não tem sacrifício de corpo vivo, não tem nada. A formação de Deus é limpa, ele é igual ao poder de Deus, se não o próprio poder de Deus, existem vários processos. Mas como é que Deus faz a formação? Ele inverte os corpos. Ele inverteu os corpos, coloca uma consciência vivificada num corpo estranho e coloca a consciência vivificada em outro corpo estranho e vai fazendo assim com todos os corpos para unificar todos e para que nós todos sejamos espírito, uma fonte vivificada no nosso interior, que nós conectemos junto a Deus esse espírito, certo? No interior, nada no exterior, porque o exterior são aonde nós frutificamos, faz esse trabalho de conscientização. Agora sim, o processo da conscientização, né? Nós estamos aqui nesse processo de conscientização dos corpos, certo? O processo de conscientização, nós estamos no processo de conscientização do corpo, e isto transparece o corpo para frutificar bem para outro corpo. Eu falei que transparece o corpo, deixa tudo claro, você não tem vergonha, você é limpo, você é uma consciência vivificada, você está conectado com Deus, as pessoas estão ou não em crise, você é essa pessoa e ponto final. Independente daquilo que as pessoas vão decidir, você tem que decidir antes que ela decide para você que você é uma pessoa conectada com Deus e que você não depende da opinião de outras pessoas que está por aí. Faça essa percepção. Então, quando Deus transparecer esse corpo, o sexo vai parar de pertencer aos inimigos e vai voltar para Deus, que nem antigamente, vai voltar para Deus. Então, Deus vai estar no relacionamento conjugal junto com as pessoas, certo? E relacionando uma coisa e outra dentro da sociedade. Então, a partir do momento que a gente temos essa conexão com Deus no nosso interior, o nosso corpo é parte de Deus, não é parte do inimigo mais. Hoje, está aí essas guerras de sexo para baixo, para cima, dinheiro é mais importante, sexo é mais importante, o inimigo tomou o sexo para ele, mas Deus está tomando de volta e está dizendo, esse é meu, e tranquilo que foi eu que criei. E que nesta causa eu particularmente entendo no meu íntimo que quando o meu relacionamento estiver complexo e o que depender de outro corpo, eu entendo que tudo é plano de Deus. Quando as coisas estiverem bem complicado, eu olho para um lado, para o outro, eu só consigo glorificar a Deus. Falo, poxa Deus, o Senhor é incrível, como é que o Senhor faz isso? Me ensina tão assim, você é meu mestre, sabe? Tranquilo que você é.
manifesta equivocado em um, no outro, e eu fico grande diante de Deus. Tranquilo que eu fico, tranquilo, tranquilo. Nada das pessoas que estão à minha volta vai ter o poder de me afetar diretamente, certo? Elas me engrandecem, qualquer pessoa, elas me engrandecem diante de Deus, ou por uma coisa boa, ou por uma coisa ruim. Eu não fico limitado aos pensamentos das pessoas, eu fico limitada por aquilo que eu interpreto, por aquilo que é a minha percepção, certo? E se ela está bem ou não está, é ela que tem que se resolver com o seu íntimo, com a sua conexão com Deus, qualquer coisa. E se ela vir me apresentar qualquer coisa, uma ideologia, beleza, eu aprendi. Muito bom, né? Vamos trabalhar isso, tranquilo que nós vamos. Eu aprendo muito rápido, sabe? Tanto as coisas de Deus como as coisas do homem. Pode olhar, eu sou bem flexível, bem mediado, eu aprendo tantas coisas desse reino corrupto e tantas coisas de Deus, aprendo rápido, muito rápido, tranquilo que eu aprendo. Tranquilo, certo? Tranquilo que eu aprendo. Não ache que eu não aprendo, que eu aprendo tudo. Aprendo, eu faço isso, aprendo, tranquilo que eu aprendo. E com isto, eu descanso até mesmo quando tudo estiver contra mim, e entendendo que todos os corpos fazem parte do processo da conscientização do corpo. Né? Olhei para a pessoa, vi que ela está em crise, tranquilo que ela faz parte, tranquilo que ela faz, tranquilo. Está bêbada, está drogada, está se matando, está se roubando, tranquilo, tranquilo que faz parte, tranquilo, tranquilo, tranquilo que faz parte, tranquilo que faz parte, tranquilo. E com isto eu não me sinto a vítima e nem permito que outro corpo se sinta a vítima por causa do que eu relaciono a este corpo. Então eu não me sinto vítima e nem permito que outras pessoas que estão dos meus lados se faz vítima se faz vítima. Não há possibilidade nenhuma. Se a pessoa quiser fazer uma postura de vítima, vai ficar encalhado nessa vítima, nesse fruto encalhado, nessas coisas que eles estão pensando, que eles estão imaginando, certo? A vida é para olhar para frente, para a gente relacionar as coisas e compreender e relacionar isso bem a outras pessoas. Não relacionar um sentimentalismo, umas coisas, um fruto encalhado, nada disso. O blog diário ensina várias formas, é só vocês voltar a entender as possibilidades de você estar desencalhando esse fruto, parar com esse sentimento, essas coisas bobas que a gente pensa que, eu tenho que aparecer bem para as pessoas, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Não, não precisa. Não precisa. Se você está bem da sua forma, você está bem com Deus, está bem com você, tranquilo, tranquilo, está tranquilo. Faz esse trabalho de conscientização. Ou então entenda isso, eu não faço vítima e nem permito que as pessoas do meu lado sejam vítima. Pode ser qualquer pessoa, né? Pode estar no último fôlego de vida. Eu estou indo, me faz um último pedido. Tranquilo, irmão, que você vai tranquilo, tá tranquilo que você vai. Não tem vítima, não tem último pedido, não tem nada, vai tranquilo, em paz, tranquilo, tá? Vai tranquilo, certo? Não, ninguém do meu lado se faz vítima, ninguém faz vítima comigo, porque nós somos uma consciência edificada, nós temos essa possibilidade de conectar com Deus, e Deus não fica na postura de vítima, nós temos uma postura de acrescentar isso para os nossos relacionamentos, enquanto nós estiver vivo. Depois que nós estiver morto, também tranquilo, vai tranquilo que vai, tranquilo, certo? Tranquilo. Então, não aceito, por coisas objetivas, por coisa material, não aceito que pessoas do meu lado fiquem vítima, não aceito. Meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, qualquer um, não tem postura de vítima, nada de vítima do meu lado. O máximo que está com crise, eu relaciono na direção dele, as minhas falas, mesmo a minha fala, ele mede a fala, tá tranquilo, tá muito complicado, tá muito em crise, só se afasta, só isso. Mas vítima, não aceito pessoas que ficam do meu lado com uma postura de vítima, só se conectar a Deus, o blog diário está aí, aprenda tudo que está sendo dito e você vai sair dessa desgraça de ser vítima da sociedade, você se relaciona isso na sua consciência, ok? Entenda isso. E tudo passa a ser apenas um processo, e podendo ser isto bom ou ruim, né? Ou para mim ou para os corpos que me rodeiam, e sem exceção de coisas, daqui para sempre até o fim do tempo, 70 vezes 7, daqui para sempre até o fim do tempo. 70 vezes 7, 70 vezes 7. Faz esse trabalho de conscientização muito bom, sabe? Coloca essa música no plano de fundo aí para vocês fazerem esse processo de conscientização, certo? Faz essa ideia, né? 2 músicas que eu estou indicando para fazer plano de fundo, e uma delas é Daqui para Sempre, uma música sertaneja, né? E até o fim daqui para sempre, né? Até o fim do tempo, eu estou relacionando o nome da música, que é Daqui para Sempre, e uma parte
daquilo que a cantora expressou, né, até o fim do tempo. Muito bom, certo? Perfeito. Então, entenda essa ideia, certo? Que as pessoas que estão ao meu redor, eu não aceito que faça vítima, certo? Que tenha sentimentalismo, né? Então, vamos recapitular aqui, ó. E tudo passa a ser apenas um processo e podendo ser isto bom ou ruim, ou para mim ou para os corpos que me rodeiam, certo? Dependendo da percepção daquilo que as pessoas estão do meu lado. Nossa, que pessoa escandalosa, olha que pessoa isso, ridículo, olha que pessoa isso, aquele outro, não importa, não importa. Dependendo do que, que as pessoas percebam e do que elas julguem da minha pessoa, tranquilo que eu vou ficar, né? Tranquilo isso para mim, tranquilo. Ou seja, ó, para os corpos que me rodeiam e sem exceção de coisas, daqui para sempre até o fim. E vamos recapitular mais, que eu quero dar essa fala completa. Vamos lá, ó. E tudo passa a ser apenas um processo e podendo ser isto bom ou ruim, ou para mim, né, ou para mim, ou para outros corpos que me rodeiam, né, e sem exceção de coisas, né, daqui para sempre até o fim do tempo. Ou seja, as pessoas fizeram a percepção de uma forma errada, é ruim para ela, mas é bom para mim. Às vezes a pessoa fez uma percepção de uma forma correta, é ruim para mim, mas é bom para ela, vai depender de como ela, a intensidade, os pontos de vista, a forma que ela está fazendo percepção, daquilo que diz respeito os seus interesses, as suas realidades, aquilo que elas querem, aquilo que ela quer conectar com Deus, que quer conectar com o homem, qualquer coisa, ok? Entenda isso. Pode ser bom, pode ser ruim, não existe. Quando se tratando das nossas formas de frutificação, existe várias possibilidades. Eu vou relacionar tudo, então vamos lá. Então, daqui para sempre, até o fim do tempo, 70 vezes 7, eu vou relacionar tudo que vier na minha consciência para que todos os corpos se juntem a mim, ou por bem ou por mal. Considerando o reino de Deus, eu entendo que aquele que não é por mim é contra mim, né? Considerando o reino de Deus, né? Aquilo que eu estou conectado com Deus, quem não é por mim está contra mim. Simplesmente isso. Não existe, no meu ponto de vista, não existe vítima, não existe vítima. Quando você tem possibilidade de estar conectando a este blog diário, conectando com Deus diretamente, fazendo esse trabalho de conscientização junto comigo, você já não é mais a vítima. E tranquilo que eu não vou te olhar como vítima, tranquilo que eu não vou. Tranquilo, não vou te olhar como coitado, jamais, jamais, certo? Você entenda isso. Veja se esta estrutura é material ou artificial. Dá uma olhada aí. É material ou artificial? Faz esse trabalho de conscientização, certo? É material ou é artificial? Faz esse trabalho. E o que explica este cenário? O que explica esse cenário? Faça a percepção. Entenda de si mesmo. É material ou artificial? Foi construído com matéria ou com programa de IA? O que você acha? O que você pensa? Né? Trabalhe isso nas suas consciências, relacione isso com respeito, com carinho, com dedicação, para que nós possamos ter ciência em tudo que nós estamos dizendo dentro deste blog diário. Vamos lá fazer o trabalho de leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, para que a gente possa ter uma junção de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu sempre especifico essa leitura corrida nos 4 últimos blogs, perfeito, para a gente dar uma conscientização melhor, sabe? Com a leitura corrida, tudo fica prático, eu não tenho expressão livre. Vocês entendem que essa escrita é muito rica por si só, certo? Quando eu dou uma expressão livre, eu vou sempre mediando sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, mas ela já é muito rica. Vamos lá. O valor absoluto vai partir de um ponto de vista que você esteja olhando. Vamos formalizar 4 pontos de vista para compreender o valor absoluto e explicando cada ponto de vista em específico. Vamos começar pelo ponto de vista de Deus. O ponto de vista de Deus vai explicar a igualdade entre todos os corpos. Deus olha para todos com igualdade. E tudo é cálculo por este ponto de vista, sendo este o valor real deste ponto de vista, o valor unificado dos corpos. Para imitar este ponto de vista de Deus, temos que relacionar o ponto de vista Cristo.
Este Cristo explica a unificação de todos os frutos. Faça uma percepção que este fruto é desmaterializado do corpo, e é este Cristo que se faz igual a Deus, e quando ele cai diretamente no fruto, pois no corpo é apenas a limitação da vida, pois vou falar assim para que para vocês entenderem. Veja que quando ele cai diretamente no fruto, ele representa o poder de Deus, e é este poder que se volta contra a sua criação, volta contra a criação de Deus. Isto explica que a ideia de rebeldia pode explicar tanto o Cristo, que representa este poder público de formar, e tanto o corpo criação da matéria em movimento e representando a vista do corpo simples de entendimento simples. E é com esta rebeldia que separa o fruto de Deus. O fruto de Cristo e o fruto de Cristo. Perceba claramente que eles estão separados. Enquanto Deus olha para todos os corpos com igualdade, o Cristo vai olhar para todos os frutos com igualdade. Faça uma percepção que o Cristo está frutificando no lugar. Eu quero inverter essa expressão aqui, eu estava bem relacionado aqui, eu até me compliquei nessa ideia, que eu quero relacionar uma desigualdade para dar a ideia para o anticristo, certo? Geralmente o Cristo, quando ele é igual, ele faz menção àquilo que é o poder de Deus. Quando ele está frutificando bem, ele faz menção daquilo que é poder de Deus. Mas quando eu falo de desigualdade, ele já vai direto, no anticristo. Mas o Cristo, eu já tenho explicado isso, estou dando a expressão livre, que o Cristo, geralmente, ele representa uma formação limpa, são a inversão dos corpos. Mas quando eu relacionar o Cristo como desigualdade, eu já vou diretamente no anticristo, diretamente, certo? Vamos recapitular aqui para dar uma divergência nessa explicação, para fazer uma diferença entre aquilo que é reino de Deus e sobre aquilo que é formação de Deus. Entenda isso? Então, vamos lá. Enquanto Deus olha para todos os corpos com igualdade, o Cristo vai olhar para todos os frutos com desigualdade. Faça uma percepção que o Cristo está frutificando no lugar de Deus através de um corpo mediúnica. E se ele mover para a direita, ele volta para a sua vida. E se ele mover para a esquerda, ele vai para a treva, na procura de um que se perdeu do rebanho. Muito interessante, sabe? Hoje eu estava pensando sobre isso, estava vendo o blog, né, ouvindo, às vezes eu fico edição, não, Cristo tem que fazer tem que representar no fruto uma desigualdade diretamente, para dar uma desigualdade, para representar o anticristo diretamente, a ideia de desigualdade. Quando nós estamos no Cristo, ele está representando a igualdade, ele já representa diretamente esse poder de Deus, esse poder de criar, certo? Faz esse trabalho de conscientização, coloca elas nas posturas corretas para não complicar a sua mente, certo? Que o Cristo, ele vai direto no poder público, nas nossas expressões, nas nossas formas de frutificar de uma forma independente. E isso dá a ideia do anticristo. E o anticristo, ele provoca desigualdade, provoca crise, faz qualquer coisa. Quando a gente cria uma lei e fica parado, ele ganha uma forma correta, que significa que a gente move essa lei de uma forma equívoca só se a gente quiser. Existe essa possibilidade da gente estar criando lei sobre esse ponto de vista humano, da forma de frutificar dos corpos, muitíssimo interessante vocês fazerem a percepção. E quando você relacionar o Cristo diretamente pela uma desigualdade, você relaciona o anticristo. Se você relacionar Cristo pela uma igualdade, você relaciona diretamente o poder de Deus, que significa que você está sendo glorificado com Deus. Faça esse trabalho de conscientização, muito bom fazer essa percepção. Hoje eu estava pensando, eu até desconcentrei do contexto, porque eu falei, nossa, eu tenho que me consertar, é a minha oportunidade. Beleza, eu coloquei o teclado aqui, tem uma mesinha aqui bem preparada, tranquilo, eu estou adaptando a esse novo cenário, tá tranquilo, tá útil, ótimo, tá muito bem. Vamos então continuar com a leitura da leitura corrida. Vamos lá.
Assim como o corpo tem o seu ponto de vista para frutificar, Deus também tem o seu ponto de vista. O ponto de vista de Deus vai ficar dividindo em poder de criar, em poder de formar, e tudo isso cai diretamente no poder público. Este poder, este poder, este poder pode representar um espaço habitado, e quando explicando um corpo simples, por causa da origem da criação de Deus, e sendo esta a fonte da vida. O Cristo vai representar um segundo ponto de vista de Deus. Este ponto de vista de Deus não dá o valor real por causa da sua formação, que divide o fruto do corpo, que provoque uma desigualdade, perfeito, no fruto do corpo. Tudo aquilo que eu estava dizendo. Viu que interessante? Muito bem. E pode ser absoluto quando o corpo estiver frutificando independentemente. Porém, ser real, jamais, pois é ele que desabita do corpo material, sendo este o olhar que imita Deus, sendo o primeiro ponto de vista vai explicar o poder de criar de Deus. Este segundo ponto de vista de Deus vai imitar o poder real de Deus. A diferença é que o Cristo é uma formação. E uma formação, ela só pode explicar frutificação. E quando esta frutificação for absoluto, o Cristo passa a ser apenas um objeto ou uma imagem de um corpo e podendo explicar estrutura, lei criado pelo corpo para limitar esses corpos emocional, para limitar a emoção, para limitar o estado emocional do corpo. E esta formação, ela também forma dois pontos de vista, quando representando a forma de frutificação do corpo simples, de entendimento simples. Os 4 pontos de vista vai explicar 2 para Deus, né, e 2 para o corpo simples. Quando for o ponto de vista de Deus, vai explicar o poder de criar e o poder de formar. O poder de criar é relativo à fonte, né, tudo aquilo que está conectado a nós. E o poder de formar é relativo para a frutificação, tudo aquilo que está na nossa vista, certo? Perfeito. Veja quando ele forma, ele divide o fruto do corpo. Por quê? Por um que é de Deus, e explicando a fonte, e outro do fruto, um que é do corpo, que explica o fruto, né? E explicando a forma de frutificar de um corpo simples, de entendimento simples. Ambos têm a sua forma, né, de conexão. Trabalhe isso na sua consciência, né, interna e externa. Interna e conexão com a vida, com a fonte divina, e a externa é a conexão com a forma de frutificar, né, aquilo que você coloca esse corpo preguiçoso para trabalhar, e, né, é isto que explica o corpo simples de entendimento simples. Quando a pessoa vai diretamente no fruto, ela ganha grande complexidade, certo? Você tem que trazer tudo isso da fonte. Essa parte, né, eu fiz no blog antes desse, né, eu gravei um áudio. Se vocês não viram o blog anterior, volte lá, veja o áudio que está muito conectado a esse contexto, certo? Da expressão corrida que eu vou dar aqui agora. O que eu quero dizer? Neste tempo, eu me isolei de todos por causa do ato missionário. Até mesmo a minha mãe, pouco apareço no espaço dela. E, e tudo que eu tenho é o meu ato missionário. Nada é mais importante do que isto. Nem o meu filho, nem a minha esposa, nem mesmo a minha mãe. E se alguém quer ser importante, se faz importante por si mesmo e se importa, pois há alguém há alguém que está perto e não importa, há alguém que está longe e se importa. Eu, particularmente, eu me preservo, que eu dou no fruto, e este é o meu filho. Não há nada maior do que este meu fruto, pois sei que este meu fruto vai salvar a vida de muito. E isto é importante para mim. Coisa importante é para alguém importante. E se quer ser importante, se faz importante por si mesmo. Pois eu me importo com o que for importante.
Nem mesmo a minha esposa é maior do que o meu fruto e o que eu dou. Nada é maior do que a minha obra. E se um dia a minha esposa disser, ou é eu, ou é a sua obra, eu vou dizer a ela, me dê um tempo para me tirar a minha roupa, pois vou sair deste espaço nu e sem levar nada. E neste tempo, em que eu estava construindo um cenário, o meu filho chegou no galpão aonde comprei para construir um cenário. Ele estava admirando o espaço meu indiscretamente, porque eu também tinha me afastado deste por causa da minha obra e pouco dava liberdade para ele falar. E chegou ele e a sua esposa com o seu carro de luxo e sua moto de luxo. Eu queria falar, mas ele entendeu e queria dizer: tire a sandália do pé e não estacione objeto neste espaço. Porém, ele já tinha deixado seu carro de luxo e a sua moto de luxo lá fora, mas ele se apossou do meu escritório, no lugar aonde eu gravo os meus vídeos, onde deito com a minha esposa no descanso dela e pensei com o meu corpo. Não se aposse no meu lugar e não atrapalhe a minha obra. Se quer ser importante, se faz importante por si mesmo. Até mesmo no meu trabalho, quando os corpos me pagam com dinheiro, eu particularmente, eu me cuido para não machucar nenhum passageiro e quando eu estiver cobrando a passagem, e se eu machucar alguém, eu mato tanto os injustos e também os injustos. Neste dia, eu vi um colega que matou um mendigo e saiu algemado do meu trabalho. Eu jamais me entrego à justiça do corpo. Eu prefiro morrer. Acha que eu estou encarnado nessa vida desgraçada? Eu dou o que você tem nas mãos. Se tem pedra, eu dou pedra. Assim eu termino este subtítulo Valor Absoluto, entendendo do meu íntimo que eu particularmente, se um dia eu encontrar coisas maiores do que este conteúdo e que eu estiver produzindo na internet, eu corto a minha cabeça e acha que eu vou e acha que eu não faço isso? Sim, eu faço. Eu jamais vou ser humilhado por corpos desgraçados e inúteis. Eu prefiro morrer do que ser humilhado por corpos inferiores a mim. E com isto eu conheci que todos os corpos de Cristo podem salvar a minha cabeça. E se não for assim, todos os corpos me negarem, e quando a mim negar, e quando me negar, eu também negarei estes corpos. Eu corto a minha cabeça, e neste tempo eu blasfemarei até mesmo contra Deus, negando a minha vida. E todos vão fazer o culto de adoração por aquilo que me tirou a minha cabeça. E farei uma oração para o Deus, farei uma oração para a morte. Ó morte, quando tomar o meu corpo, veste a mais bela roupa, esconde em ti os meus grilhões e as minhas espadas flamejantes, para que os meus inimigos me vejam e não me toquem. Vamos fazer a expressão livre das duas reflexões, depois nós vamos dar continuidade do princípio do subtítulo, que vai explicar o próximo, né, do próximo subtítulo, que vai explicar o armazenamento de dados e armazenamento de dados construindo um cenário. Vamos para as duas reflexões do blog diário. Se vocês não viram, certo? Veja o princípio desse blog, acompanha tudo por completo, certo? Estou dando uma expressão livre, estou dando uma pausa para me dar uma reflexão, estou fazendo tudo junto para ficar bem compreensivo, que tudo faz parte, é só vocês fazerem uma conexão, ok? Vou relacionar duas músicas, eu comecei essa abertura com duas reflexões, então essa é a primeira reflexão, né? Vou relacionar duas músicas para fazer plano de fundo, só não vou colocar no vídeo por causa da política privada do YouTube e que tem sua competência e que
defende o direito autorais dos usuários, sendo isto bom por causa da forma de frutificar de cada corpo em específico. Isto é, evolução e direito de evoluir independentemente de uma sociedade correta. A primeira música é Daqui para Sempre, música sertaneja e que é de grande contribuição da forma de unificação, e como há muitas delas saíram da posição de vítima para dar ideia e defender o direito e a liberdade de frutificar, independente de um marido que é totalmente machista e arrogante. Sem saber tratar uma mulher, este marido mata e possui estas mulheres por pensar que é dono de alguém. Para este blog em específico, né, essa abertura em específico, vou relacionar a música Rise Slow, né, e já que eu não posso fazer plano de fundo, vou deixar na descrição do vídeo, né, deixar na descrição do vídeo. Neste vídeo e no vídeo antes deste, para você rodar em segundo plano. E para o YouTube, eu sugiro que reprograma a sua plataforma para que a música roda em segundo plano. Isto preserva o direito e a privacidade do usuário e da mesma forma. E neste tempo eu vi a segunda reflexão dessa abertura. E neste tempo eu vi um passageiro arrogante e vi que ele estava contando o dinheiro em suas mãos. Não tinha ciência do que poderia acrescentar socialmente e pensei no meu íntimo. O que é desta esposa, a mulher deste marido? Como é tão inútil? Como pode um marido que não acrescenta nada para a sua esposa? E pensei com o meu corpo. Quem precisa de um marido assim? O melhor mesmo é ir no mercado de sex shop e comprar um consolo para que sua dependência não seja também a sua desgraça. E quanto à humildade do marido, é negar a sua realidade e continuar com a ignorância, pois este mesmo tem o consolo próprio, a sua arrogância. Enquanto eu falava assim, eu ouvi uma voz: Você influencia corpo a ter um consolo? E falei com o meu corpo: objeto bem usado é mais eficiente do que um corpo mal relacionado. Além do mais, o que se diz a expressão basta o mal, o seu próprio mal? As coisas boas não se envergonha e não se esconde, pois isto é parte da natureza humana. Agora o mal se esconde e se envergonha, pois não é da natureza humana. A felicidade só pode ser coisa natural. O sexo é da natureza de Deus e que hoje é apenas comércio. E não é isto um comércio? Ou seja, basta o bem para o seu próprio bem e o mal para o seu próprio mal. Vamos lá para a leitura da abertura deste contexto, né? Muito grande, estou relacionando tudo, muito perfeito. Vamos lá. Eu sou Simeão. Eu levantei Emanuel ao alto. A família do meu pai foi o último desta geração e a minha família é a primeira desta geração. Eu vou ter um neto. Todo o reino de Deus passou por minhas mãos. Todo o nascimento marca na minha memória um princípio e um fim, ou um fim e um princípio. Ou seja, o fim é apenas um processo de Deus. E Deus tem três processos: processo da criação, processo da formação e processo da conscientização. Nós estamos no processo da conscientização do corpo, e isto transparece o corpo para frutificar bem para outro corpo. E que nesta causa eu particularmente entendo no meu íntimo que quando o meu relacionamento estiver complexo e o que depende de outro corpo, eu entendo que tudo é plano de Deus. E com isto eu descanso até mesmo quando tudo estiver contra mim, entendendo que todos os corpos fazem parte do processo da conscientização do corpo. E com isto eu não me sinto a vítima e nem
permito que outro corpo se sinta a vítima por causa do que eu relaciono a este corpo. E tudo passa a ser apenas um processo e podendo ser isto bom ou ruim, ou para mim ou para os corpos que me rodeiam. E sem exceção de coisas daqui para sempre até o fim do tempo. 70 vezes 7. Eu vou relacionar tudo que vier na minha consciência para que todos os corpos se juntem a mim, ou por bem ou por mal. Considerando o reino de Deus, considerando o reino de Deus, entendo que aquele que não for por mim é contra mim. Veja se esta estrutura é material ou artificial. O que se explica este cenário? Faça uma percepção, entenda de si mesmo. É matéria ou artificial? Foi construído com matéria ou com programa de IA? Faz esse trabalho de conscientização pelo esse blog diário, muito interessante, certo? Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Faça isso realmente só se tiver entendido, só se estiver bem claro na sua consciência. Se não entendeu nada, apenas desliga o vídeo, vai embora, segue seu caminho, está tudo correto, tudo perfeito. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.